Salve, salve, galera! Jujutsu Kaisen chegou ao fim e esse mangá deixou muitos mistérios no ar, né? Esse anime também. Muitas perguntas, muitas pontas soltas que não foram respondidas. E aqui nesse vídeo nós estaremos falando sobre algum desses detalhes e alguns dos pontos que nos levam a crer que vai ter sim continuação desta obra. Um dos mistérios que ficaram no ar e não foram respondidos é: quem matou o diretor Yaga, o criador do Panda, aquele cara que usava óculos, lembra? Cara legal, né? Com uma grande importância dentro do anime, do mangá. Não foi mostrado pra gente, né, mais detalhes sobre a morte dele. E aconteceu de uma forma misteriosa, né? E que despertou interesse por parte da gente, né? Estava assistindo, dos fãs da obra. E nos dava a entender que mais pra frente seria mostrado mais detalhado quem estava por trás daquilo, mas não foi mostrado. Não tem nenhum ponto que nos leva a crer, né? Nem de longe, que foi o Sukuna que fez aquele assassinato, né? Com aquele diretor, não existe nenhuma ligação. Esse é um dos pontos que ficaram sem responder e que a gente, né, que acompanhou e está acompanhando essa obra, gostaria de uma explicação. E eu não acho que o escritor deixou esse ponto passar desapercebido apenas por ter esquecido. Isso foi proposital. Imagina num retorno, ele mostrando, né, sobre esses mistérios, revelando um pouco mais sobre esse mistério. Existe alguém atrás disso e eu acredito que é alguém que trouxe também, né, o Sukuna à vida, que estava envolvido junto com o Suguru Geto ali. Acredito que o Suguru Geto não estava envolvido sozinho nesse mistério, mas nós vamos abordar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Vamos ao segundo ponto que nos leva a crer que Jujutsu Kaisen vai ter continuação. O diretor Gakuganji. Não sei se vocês lembram, mas ele era um cara também misterioso. Mas ele passava um ar, cara, que não era de confiança. Alguém tinha que ficar confiando nele, né? Quando ele entrava em cena, quando ele era mostrado. E o próprio Gojo, né? Não gostava muito dele, das ideias dele. Ele propôs matar o próprio Yuji Tadori, né? No decorrer da obra. Esse cara, ele deixou um mistério como se ele não fosse muito confiável. E eu não acho que esse suspense foi criado à toa, assim, sabe? Não foi revelado nem se a gente estava enganado, se o Satoru Gojo estava enganado e esse cara era de confiança, né? Ou se realmente ele era um vilão, né? Eu acredito que é esse cara que é o principal vilão do anime Jujutsu Kaisen. Mas esse é o segundo ponto que não foi mostrado muito pra gente detalhado assim, né? Um mistério que foi levantado, o cara levantou o hype, todo mundo ficou suspeitando do diretor assim, e não foi dado muito detalhe a respeito disso, né? Mostrado mais detalhadamente se ele era do bem ou se ele era um vilão. Esse é um dos pontos que precisa ser abordado com mais calma e mais detalhadamente, né? Terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a morte do Satoru Gojo. Aconteceu de fato, não aconteceu de fato. A gente viu um negócio muito doido nesse anime, que fala o nome dele? O Yuta, ele trocou, né, a mente dele, o cérebro lá, e foi pro corpo do Satoru Gojo pra lutar contra o Sukuna. E aí depois ele voltou pro corpo dele, o cara... Você imagina um grau louco dele? Transferiu o cérebro pra cabeça da outra pessoa e depois voltar de novo. Então, a morte ali é um negócio meio doido dentro desse anime Jujutsu Kaisen, né? Mas por mais que o Satoru Gojo tivesse morrido, por que o escritor não fez um enterro pra gente, né? Não mostrou lá um enterro se fosse mesmo o fim do anime, né? Porque ele sabe que o Satoru Gojo deu hype pro anime dele. Seria um respeito com o fã se ele tivesse feito isso. Mas ele nem fez isso. E esse pra mim é um dos pontos que também pega muito, que eu acho que ele tá preparando, né? Tá tirando ali uma férias. Depois ele vai voltar pra escrever de novo o mangá e fazer o anime. Por quê? Ele segurou isso e deixou em mistério. Imagina quando ele voltar no trailer, ele mostrar, né, algumas partes do Satoru Gojo. Quem que não vai querer assistir ou ler, né, acompanhar esse mangá, quando ele voltar e ele colocar alguma coisa assim, que seja o enterro, né, do Satoru Gojo? Quem não vai querer ler esse mangá para acompanhar isso? Então ele segurou um hype, né, vamos pôr assim, a cereja do bolo, né, e segurou para quando ele voltar, ele ter aonde jogar o público, né? O público, nossa, vou acompanhar de novo, voltou, cara. Então ele segurou algo muito importante. Esse é um dos pontos que ele não deixou passar desapercebido à toa. Tanto que na luta contra o Sukuna, a hora que o Yuta aparece no corpo dele, ele já não mostrou de cara, assim, que era o Yuta, né? Ele só mostrou, assim, os olhos meio brilhando, azul, e todo mundo, assim, eu lembro que o mangá parou nessa parte, todo mundo comentou, com uma semana comentando. Nossa, o Gojo voltou, o Satoru Gojo voltou, porque os caras gostam dele, o escritor tem consciência disso. Então ele não deixou esse ponto desapercebido assim à toa. Ele tem consciência, ele tá segurando isso para um retorno do mangá dele. Vamos a mais um ponto, esse daqui para mim é o último e mais importante, né,
do porquê que Jujutsu Kaisen vai sim voltar algum dia e vai ter continuação, que é dinheiro. Esse mangá, esse anime, ele atingiu um público em escala grande. O próprio autor falou, né, dentro da obra, ele deu o jeito lá de colocar lá dentro da obra, que o mangá dele estava sendo lançado junto com o One Piece, com outros grandes mangá aí que está em lançamento. E ele disse que ele estava muito feliz por isso. E quando um mangá atinge esse grau de público, o que gira atrás disso? Dinheiro, money. Imagina o nome Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen hoje, os personagens que tem ali, né? O Yu, Tamaki, o Sukuna, todos esses nomes que estão envolvidos ali, é como se fosse uma empresa. Existe dinheiro atrás disso. Boneco é vendido, jogo é vendido, camisa, tudo relacionado a essas pessoas gira dinheiro. Então existe pressão psicológica por parte das pessoas ali da empresa, né? Que está publicando ali o material, falando na cabeça do escritor, né? Não, continua, cara, tá dando dinheiro, não para não, tal. Você vê isso nos outros últimos animes que lançou, pode parar pra pensar. Tá lançando o filho dos caras, né? Igual Nanatsu no Taizai, né? Lançou os filhos, Naruto. O escritor falou que não queria mais escrever, né? Aí ele encerrou Naruto. Me falaram assim, que o Naruto clássico ele escreveu de boa. O grande ele não queria escrever. Aí os caras ficou na cabeça dele, o Shippuden. Ele foi e escreveu, é o que me falaram. Mas aí, beleza, ele escreveu um pouco assim, né? Prolongou o máximo que ele podia. Coisa... Agora, o Boruto, o cara ficou na cabeça, né? Oh, e aí, você não vai continuar? Porque o nome tem peso, velho. Aí, só abrindo parênteses, eu vou voltar a falar de Jujutsu Kaisen, né? Você vai ver que faz sentido. E aí... ele foi vender os personagens dele. Falou, ó, eu vou encerrar Naruto e vender os personagens para o cara fazer o que eles quiserem. Que é o que tá acontecendo com o Boruto. Uma outra pessoa que não acompanhou, né, não comprou o direito ali e tá escrevendo. E aí, uma hora ou outra, o cara chama o Kishimoto, né, e dá uma grana pra ir lá, pra ele dar uma ajudada pra levantar o mangá, né, a hora que tá cuidando. Mas qual que é o ponto aqui? O escritor não queria, né? Mas existe os caras estão na pressão psicológica, cara. Empresário, ou vamos investir, vamos continuar, tá dando dinheiro. E com o Satoru Gojo, o Jujutsu Kaisen, não é diferente. As pessoas vão ficar em cima do GG Akutami, né? Pra falar pra ele, cara, volta com muito ponto em aberto. Tem uma galera querendo assistir, querendo consumir. Ele tá marcando, vai perder dinheiro, ele vai ficar em cima dele. Então essa pressão é uma que vai existir. Eu acho que ele também vai voltar a escrever por esse ponto. Mas... junto com isso também, tem mais uma ressalva que ele deixou, né, no penúltimo mangá, ele colocou lá, continua. E aí a hora que ele lançou o outro mangá, né, que foi o último, no penúltimo ele colocou na última página, continua. No último que ele lançou, ele não respondeu mistério nenhum, GG Akutami. Ele lançou, foi mais bomba ainda, né, mais dúvida na cabeça das pessoas. Que ele colocou lá que é o nome dele, Tabata, né, se não me engano. Que se não for, eu vou pôr escrito aqui na tela, mas acho que é o Tabata. Tava andando, né, e atrás dele, assim, aquele cara lá, o Suguru Geto, né, atrás dele. Porque numa luta que eles tiveram lá, eles gostaram, né, se tornaram amigos, mas não mostrou o rosto, parecia que era o Suguru Geto. E aí mostra também sobre o Sukuna, né, o Sukuna falando, nossa, se eu pudesse escolher outro caminho, eu escolheria. Como se tivesse ficado do bem, né, mas ficou um mistério no ar. Então observa, no último ele jogou mais mistério ainda, ele não tava nem preocupando, e do monte de polêmica, de dúvida que a pessoa tava lançando pra ele nem não respondeu uma, deixou tudo em aberto. Isso é mais um ponto que eu acredito, né, firmemente, que ele vai voltar um dia a escrever sim, ele tem tudo preparado, deixou tudo planejado. Ele precisa de um tempo, né, para ele pensar de novo, porque pra gente tá assistindo, cara, é muito, né, muito doido, a gente quer toda semana ali, pra gente o cara não tira nem férias, né? Não, nossa, o mangá tá da hora, o cara tem... Mas imagina na cabeça da pessoa, o cara sentar pra escrever uma história daquela, velho, entendeu? Não é do nada, ele tem que ter inspiração, tem que ir fora essas pressões que a gente tá falando. E hoje o público que tá consumindo, ele tá muito exigente, velho. A gente estamos desse jeito. O cara fala uma coisa lá no primeiro mangá, uma frase. No último mangá ele não pode entrar em contradição. Ele tem que ir seguindo aquela linha e é muitos pontos. Hoje a pessoa é tão exigente, né? Não pensa, nossa, é só uma historinha, é só um passatempo. Não, tudo tem que fazer sentido. Então acho que essa pausa que ele fez aí é muito boa. Ele merece, o cara fazer o mangá desse jeito, levar nesse hype aí, né? Junto com One Piece, com Hunter x Hunter, né? Naruto e outros grandes aí, Dragon Ball. O cara tá de parabéns. Eu acho que ele não se deixou levar pela pressão das pessoas. A gente vê muitos escritores se deixando levar pela pressão psicológica das pessoas, do público. Ah, mas por que você fez isso? O Sukuna tá enjoativo. Ele não tava nem aí, velho. Tanto que no último mangá ele escreveu mais um pouco ainda sobre o Sukuna. Falando, nossa, se o Sukuna pudesse escolher outro caminho. Eu acho que esse cara tá de parabéns por isso. Porque quando o escritor começa a ir muito pela cabeça dos fãs, ele perde a mão, né? Ele fez essa pausa aí, acredito que é programada, mas não temos ainda uma data, né, que ele vai voltar.
Eu acredito que é 1 ou 2 anos, velho. Menos disso não dá pro cara refrescar a cabeça, esfriar, né? Pôr as ideias em dia e começar de novo, né? Mas vai ter sim, por esses vários pontos, né, que a gente falamos aqui. E se ele mesmo não for querer escrever, se ele falar, nós não quero escrever, o povo vai comprar os personagens dele e vai continuar essa história aí. Mas tomara que seja o GG Kutami, né? Porque o cara tem o dom, cara. E quando passa para outro, geralmente vai cair no nível de qualidade, né? Esses são os pontos que eu gostaria de abordar com vocês, que vai ter sim continuação de Jujutsu Kaisen. Sukuna não era o vilão principal, existe outro vilão, outra pessoa atrás disso, manipulando tudo isso, tá acontecendo ali com as maldições, tudo. E se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa teu like. Até uma próxima aí, hein? Valeu!